Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach. Tema da mensagem desta parashá é desconfiança. O tema da mensagem, então, é desconfiança. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Damos graças mais uma vez por este shacharit, esse amanhecer sobre nós, com a sua misericórdia, assim renovando sobre as nossas vidas. Pai, Ele peço que fale conosco. Usa a minha boca, em tua misericórdia, nos agracia com as palavras que venham, procedam da tua ruach, porque eu não posso fazer ninguém, Pai, se converter a ti, somente a tua ruach. Então que ela fale através da minha boca. Tudo que o Senhor me ministrou e vai me ministrar novamente, através dessa mensagem. É o que Ele peço, meu Pai, que está no céu. Deixa-me Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem, mais uma vez, desconfiança. A parashá dessa semana, Miketz, ao fim, nós temos o relato dos dois sonhos do faraó, que por indicação do seu copeiro, chama Yosef para interpretá-los. Após Yosef dar a interpretação e o conselho de como o faraó deveria proceder, diante dos anos que viriam, os anos de fartura e os anos de fome, Yosef foi promovido a governador do Egito. A fome era severa em toda a terra e Yaakov mandou seus filhos descerem ao Egito para comprarem alimentos, onde Yosef os recebe, seus irmãos ali, sem ser reconhecido por eles. A parashá Haftarah dessa semana trata muito sobre os desafios, os conflitos que nós passamos na nossa vida e que nos influenciam a sermos pessoas extremamente difíceis para conceder confiança. Por exemplo, o copeiro se esqueceu de Yosef e só lembrou dele, de falar dele para o faraó, quando ocorreram os sonhos. Enquanto isso, Yosef podia pensar, ou o faraó não deu a mínima para minha injustiça, eu não fiz nada para estar aqui, ou aquele copeiro se esqueceu de mim. Nós temos também o relato de Yosef provando os seus irmãos, perguntando de Binyamin, seu irmão mais novo, para saber se eles também odiavam aquele irmão, o que tinha acontecido com ele, porque ele também era filho de Rachel. No caso, ele era o caçula. Outra situação que nós também vemos na parashá está escrita em Bereshit 42, versículo 36, quando os 10 filhos de Yaakov voltam do Egito. Disse-lhe seu pai Yaakov, Bereshit 42, 36, vocês estão tirando todos os meus filhos de mim? Já fiquei sem Yosef, agora sem Shimon, e ainda querem levar Binyamin? Tudo está contra mim. Talvez ele disse isso porque a última vez que ele viu Yosef estava indo conversar, ver o que os seus irmãos estavam fazendo, na verdade. Vai lá e veja o que os seus irmãos estão fazendo. E Shimon também, a última vez que foi visto com os seus irmãos. E aí Yaakov concluiu, agora eles vão tirar também Binyamin de mim. Yaakov não estava confiando nos filhos, no que estava acontecendo. Na Haftarah nós lemos sobre as duas prostitutas que deram à luz num espaço de 3 dias ali, que moravam juntas, com seus bebês, na mesma casa. Uma durante a noite rolou em cima do seu filho, o matou e trocou as crianças, colocando a morta ao lado da outra mulher. E diante da sentença do rei, essa mulher dizia, olha, não será nem minha nem sua, corte essa criança no meio. Muitas vezes as pessoas moram juntas, partilham do mesmo alimento, o mesmo teto, os mesmos desafios, mas isso muitas vezes não significa nada para elas. Não importava para aquela mulher se a vida de um bebê recém-nascido estava em risco. O tempo todo nós passamos por desafetos neste mundo que o mal usa. O mal usa tudo. Tudo e todos que de maneira consciente ou não estão disponíveis para endurecer o nosso coração. O coração endurecido, ele não quer mais perdoar, ao mesmo tempo que ele quer ser perdoado. Ele não quer doar, ele não quer confiar, mas ele deseja que confiem nele.
O amor tem esfriado já há muito tempo, tornando o homem cada vez mais resistente para abrir seu coração e lutar pelos outros, porque as coisas vão acontecendo na nossa vida e nós temos muita dificuldade em guardar o bem, mas nós temos facilidade para guardar o mal que nós sofremos. Nós temos muita facilidade em guardar o mal. Não é? Nós temos aquela coisa de... nós chamamos que é ruim, como trauma. Nós guardamos traumas. Nós guardamos traumas e dizemos, olha, isso nunca mais vai acontecer comigo. E muitas dessas situações endurecem o nosso coração. Endurecem o nosso coração. E nós passamos a desconfiar de todos. Eu não sei como aquela mulher, onde o filho dela quase morreu, se comportou depois daquele momento. Ela devia pensar, poxa, ela ia ver mesmo a criança ser dividida ao meio. Como que eu vou morar com ela agora? Como que eu posso confiar em outra pessoa? Eu não sei qual foi a vida daquela mulher depois daquele acontecimento. Assim como Jacob pensava, eu não posso perder Benjamim, eu já perdi Yosef. Ele é tudo o que restou da minha mulher, Rachel, que morreu, dando à luz Benjamim. As situações vêm sobre as nossas vidas e endurecem o nosso coração, porque a gente não quer sofrer de novo. Nós não queremos passar pelas situações que a gente passou. Às vezes parece que a vida treina a gente para nós não amarmos mais ninguém, para não confiarmos mais em ninguém. E esse endurecimento tem nos conduzido a não reconhecermos mais as pessoas à nossa volta como únicas, como pessoas que o Senhor também está tratando, que o Eterno também quer salvar. Nós começamos a olhar para as pessoas e não damos mais o valor devido a elas. E, consequentemente, isso também se estende à nossa relação com o Senhor Yeshua e com o Eterno. E Yohanan nos escreveu em sua carta que se nós não amamos quem nós vemos, nós não podemos amar quem nós não vemos. Nós precisamos aprender a amar quem nós vemos e deixar para trás o passado. Temos que nos parecer mais com o nosso Pai que está nos céus, porque Ele é amor e o amor, Ele não mantém um registro dos erros. O amor não guarda mágoas. Se hoje você quer se parecer mais com o seu Pai que está nos céus, você precisa amar. Você precisa decidir amar. Se a sua decisão é, eu preciso me parecer mais com o meu Pai que está nos céus, então saiba que a sua decisão é, eu preciso mais me parecer com amor. Eu preciso ser como Ele, que é amor. Nós precisamos parar de idealizar as pessoas que nós queremos amar. Idealizar as pessoas segundo o nosso conceito, por causa das coisas que nós sofremos, nós pensamos, eu não quero mais essas pessoas à minha volta, e aí a gente começa a idealizar, eu quero este tipo de pessoa à minha volta agora. E nós fazemos isso sempre, imaginamos pessoas ideais para nós amarmos. Pessoas ideais para nós confiarmos, e por efeito também nós idealizamos o Deus que nós queremos servir. Nós imaginamos um Deus no formato que queremos, da mesma forma que idealizamos as pessoas no formato que nós queremos. E assim como as pessoas não são da forma que nós queremos, o Eterno não é o que nós idealizamos, porque Ele é muito maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos idealizar. Ele é maior. Nós nunca poderíamos idealizar alguém tão bom, tão correto, porque nós não somos bons. Então nós não temos um parâmetro em nós. Antes de Yeshua vir, muitas pessoas idealizavam o Mashiach segundo os seus próprios anseios e as suas necessidades. E quando Yeshua veio, o que aconteceu? Eles o rejeitaram. Por isso, Yohanan nos escreveu, você precisa aprender a amar quem você vê. Pois nós temos de aprender a amar quem é diferente do nosso modelo. Amar quem é diferente de nós. Quem não tem as mesmas manias que nós temos.
Nós precisamos aprender o convívio, aprender. Uma das coisas que o Eterno faz quando nós nos convertemos é nos chamar para estarmos juntos, congregando, e ali nós vamos precisar aprender a sermos submissos a quem o Eterno chamou. E nós vamos também nos ter que aprender ali a parar de idealizar o líder ideal. E o Senhor tem de levantar o líder ideal. Porque do contrário, se nós fizermos isso, começarmos a idealizar isso também, nós vamos rejeitar quem o Eterno chamou e vamos rejeitar a Ele. Se eu não amo quem eu vejo, eu não amarei Hashem. Se eu projeto quem eu vejo, eu também vou projetar o Eterno. Se eu julgo a todos, eu vou julgar as decisões de Hashem para a minha vida. Eu não vou confiar nele. O Eterno nos ministrou uma vez que assim como os filhos de Yaakov não reconheciam Yosef, porque ele estava com um nome egípcio, ele estava com roupas egípcias, falando em egípcio. Hoje os judeus têm muita dificuldade em reconhecer Yeshua como Mashiach, porque ele tem sido apresentado muitas vezes com um nome não judaico, com costumes pagãos, práticas idólatras, às vezes apoia o antissemitismo, coisas que para o judeu não cabe, não tem cabimento. Como o Mashiach pode ser antissemita? Não é? A Inquisição perseguiu e matou muitos judeus no nome de Deus. Como que o judeu iria aceitar aquilo? Mas nós hoje, nós podemos estar com o nome de Yeshua, conhecer o seu povo, os seus costumes, ter cada vez mais acesso às coisas como elas são. Eu acredito que o Eterno ainda tem muito para corrigir nas nossas vidas. E Baruch Hashem, que Ele tem corrigido. E nós, com tudo isso que nós temos, nós podemos estar aqui, irmãos, não confiando, não acreditando em Yeshua. Porque é totalmente possível nós estarmos ao lado de pessoas que nós não confiamos. É totalmente possível você seguir, falar que segue o Mashiach, e até mesmo segui-lo, sem confiar nele. Pregar e ensinar o que não praticamos, e congregar com quem nós não confiamos. Nós podemos seguir Yeshua sem confiar nele. Em Yohanan, quero ler com os irmãos, Yohanan capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. E nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, além destes. Está escrito assim, Yohanan, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler o versículo 2 também. Depois disso partiu Yeshua para o outro lado do mar da Galil, que é o de Kineret, o Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então nós vemos aqui o relato de uma multidão de pessoas seguindo Yeshua onde quer que ele fosse. Não significava que eles criam nele? O fato de nós seguirmos Yeshua e andarmos por quilômetros, trabalharmos arduamente, não significa que nós confiamos nele. Na verdade, nós podemos estar ao lado de Yeshua o tempo todo desconfiando dele. Desconfiando do Senhor enquanto nós estamos trabalhando na obra. Nós podemos estar com o Senhor por sustento nesta terra, recursos financeiros, visualizar milagres. Como foi relatado, eles viam sinais que ele operava. Pelo hábito de se espantar com o sobrenatural, de ver as grandes coisas acontecendo, uma dependência de viver fortes emoções. Olha, as coisas acontecem ali. As coisas acontecem ao redor dele, vamos lá ver o que ele está fazendo. Isso não quer dizer que nós confiamos no Senhor. Ouvir profecias, obter conhecimento, saber o que vai acontecer, saber os mistérios do mundo, da criação, obter conhecimento do sagrado. A grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava nos enfermos.
Vamos continuar, versículo 11, Yohanan 6. E Yeshua tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus talmidim, recolheu os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobejaram aos que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, prestem atenção, aqueles homens, o milagre que Yeshua tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Yeshua que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E ainda fica a pergunta, eles acreditavam nele? Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? E Yeshua respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, olha, mudou a motivação deles, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Elohim, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aquelas pessoas, irmãos, estavam caminhando quilômetros, passando dias fora de casa, para obter sustento nessa terra. Não se tratava ali na ocasião mais de verem enfermos serem curados. Aquelas pessoas não queriam ser curadas nas suas almas, elas não queriam se converter, elas queriam trabalhar para obter as coisas aqui. E Yeshua disse, não trabalhem pela comida que se estraga. Olha, tudo que vocês estão fazendo, todo esse cansaço, tudo isso, não façam isso por coisas aqui somente. Queriam trabalhar para eleger um rei aqui. Elas não estavam prontas para recebê-lo como rei, porque não o seguiam por confiar nele. Versículo 28, Yohanan 6. Então lhe perguntaram, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que o Eterno requer? Olha, já que eu tenho de trabalhar, então o que eu preciso fazer? E Yeshua respondeu, a obra de Elohim é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e criemos em ti que farás? Olha o quanto de incoerência no discurso dessas pessoas. Eles seguiam lá no começo porque viam os sinais que ele operava, os enfermos que ele curava. Depois viram o milagre na multiplicação. E aí o Senhor falou, olha, vocês precisam parar de trabalhar para ter as coisas aqui. Vocês só fazem isso, vocês só querem as coisas aqui. Vocês precisam parar de fazer isso. E aí depois eles perguntaram, então tá bom, o que eu preciso fazer para realizar as obras do Senhor? Qual é o trabalho que eu preciso fazer? E Yeshua falou, a obra é essa, crê em mim, confie em mim. Confie naquele que o Senhor enviou. Ah não, então o que você vai fazer para a gente confiar em você? Aquelas pessoas andavam quilômetros, ficavam um dia sem comer, trabalho no ministério, estavam lá fazendo as coisas. E em determinado momento Yeshua falou assim, vocês não confiam em mim, vocês precisam confiar em mim. Eles estavam seguindo um homem que eles não confiavam, porque aquele homem estava trazendo sustento. Eles estavam trabalhando com um homem que eles não confiavam, porque aquele homem curava os enfermos. E eles queriam proclamar a rei um homem que eles não confiavam. Essa é a nossa vida muitas vezes aqui. A multidão queria coroar a rei, um homem que eles não confiavam. Eles não criam no rei que eles queriam eleger. Nós somos assim.
Nós queremos pessoas que nos tragam soluções e mais soluções, que resolvam a nossa vida. Tá, Senhor, se o Senhor quer que eu confie em Ti, resolve a minha vida aí. Nós não confiamos nessas pessoas, mas nós queremos que elas tragam soluções. Nós não queremos que elas nos conheçam, mas que nos falem aquilo que vai acontecer, nos preparem. Nós não queremos que essas pessoas falem de arrependimento e de conversão. Nós queremos um Mashiach que opere milagres, governe o mundo, mas nós não confiamos nele. Nós não queremos ninguém que nos conheça, nós não confiamos em ninguém. Não por prudência, mas porque o nosso coração foi endurecido. Por causa daquilo que talvez nós já vivemos, ou não. Ou nós nunca confiamos em ninguém mesmo. A verdade é que aquela multidão não cria em Yeshua. Eles não confiavam nele, diziam: você quer que acreditemos em você? O que você vai fazer para nos convencer? Hoje a Ruach nos pergunta: o que você tem pedido para se converter? Você tem sido exigente para confiar? Nós somos exigentes para confiar. Você confia no Senhor Yeshua? Este é o efeito de quem não confia no Senhor. As pessoas foram curadas, comeram até se fartar, viram os milagres, mas nada é suficiente para quem não quer confiar. Ainda em Yohanan, vamos para o versículo 31. Yohanan, capítulo 6, versículo 31. Disseram a multidão a ele: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, citando as escrituras, irmãos. Ele lhes deu a comer o pão do céu, declarou-lhes Yeshua: digo-lhes a verdade, não foi Moshe quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão dos céus. Eles queriam um homem que o sustentasse, não o eterno. Por que Yeshua disse isso? Porque eles queriam um homem que fosse à frente deles resolvendo. Fizeram isso no tempo de Shmuel. Shmuel falou: o eterno é vosso rei. Não, nós queremos um homem que vá à nossa frente nas nossas batalhas. Mas eles confiavam naquele homem. Isso não quer dizer nada para eles. Eles só querem alguém que resolva a vida deles, para que eles possam viver a vida deles aqui sossegadamente. Então, de novo, os nossos antepassados comeram maná no céu, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. O que Yeshua disse? Digo-lhes a verdade, não foi Moshe. Perceberam que eles não citaram Moshe? Mas Yeshua já sabia o que estava no coração deles. Olha, não foi Moshe. Vocês precisam ter uma relação com o Eterno. Vocês não confiam. Vocês querem alguém que confie por vocês. Alguém cuja a fé salve a vida de vocês. Pois o pão de Elohim é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: ah, Senhor, dê-nos sempre este pão. Já que ele dá vida ao mundo, dê-nos sempre este pão. Disse então Yeshua: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, o que Yeshua fala agora? Vocês me viram, mas ainda não confiam. Não creem. Não creem. Nem vê suficiente. Versículo 41, ainda em Yohanan 6. Com isso os judeus começaram a fazer o quê? Criticar Yeshua. Porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Yeshua, o filho de Yosef? Espera aí. Irmãos, para pessoa que não confia, esquece rapidinho tudo que viveu. Espera aí, eu conheço esse daí. Não é Yeshua, filho de Yosef? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Não pode dizer que desceu do céu. Esqueceram tudo que viveram. Esqueceram. Olha lá, como é que eu vou confiar neste e naquele? Não é? Eu não sei de onde ele veio. Eu não sei o que ele fazia. Olha, eu não vi aquele dia que ele errou. Aquele dia que ele se desestabilizou. Eu não vi, eu não conheço ele. Como que eu vou confiar? Como que eu vou confiar em alguém que já errou? Como confiar em alguém que já errou? Essa é a pergunta que a gente faz. Nós não queremos dar chances a ninguém.
Não queremos confiar, mas queremos que confiem em nós. Queremos que as pessoas nos perdoem, mas nós não queremos perdoar. Nós não queremos perdoar ninguém, mas nós achamos que temos o direito de sermos perdoados. Queremos um rei e um senhor sem precisarmos ter que dar o nosso voto de confiança nele. Nessa terra, irmãos, quando vão eleger governantes, as pessoas obrigam a população a ir lá e dar um voto. Mas nós não queremos confiar no nosso Senhor que está no céu. Mas nós queremos um rei que vá à frente nas nossas batalhas. Nós queremos coroar quem nós não conhecemos. Mas eu digo aos irmãos que haverá um momento na nossa vida onde nós teremos que confiar a nossa vida ao Pai para darmos mais um passo à frente. Todos nós estamos nessa prova, irmãos. Sabe, a confiança ela se desenvolve cada vez mais, ela aumenta. Ela aumenta. Cada dia mais nós temos de confiar ainda mais no Senhor, a nossa vida. Nós vamos ter que um dia, diante da nossa ansiedade de querer fazer alguma coisa, confiar e não fazer. E no outro dia nós vamos ter de confiar e fazer, quando nós não queremos fazer. A confiança ela vai aumentando, ela se desenvolve com o tempo. Mas a cada dia mais nós estamos nessa prova se nós confiamos no Senhor. Se nós confiamos uns nos outros. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos provados no quanto nós confiamos no Senhor, até onde a nossa emuná vai. Na mesma ocasião da multiplicação dos pães, que nós lemos em Yohanan 6, ocorreu o seguinte, Yohanan 6, versículo 5. Versículo 5 em diante, Yohanan 6. Então Yeshua, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia bem o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus talmidim, André, irmão de Shimon Kefa, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? A confiança, ela vai crescendo, irmãos. O Mashiach vai nos experimentar para nos mostrar como se comporta o nosso coração e a nossa mente. Para nos revelar o quanto nós somos incrédulos ainda em várias áreas. Sabe, muitas vezes nós pensamos que somos aqueles que confiam, mas tem áreas na nossa vida que nós nem sabemos que existem. Estão lá. E aquelas áreas serão provadas também para ver se nós confiamos nisto ou naquilo no Senhor. Nessa ocasião aqui, era alimentar uma multidão. Yeshua vai nos chamar e vai perguntar, onde nós vamos comprar pão para essas pessoas comerem? Já pensou você no lugar? Traz para os dias de hoje. Se Yeshua olhasse para você e falasse, e agora, o que a gente vai dar para esse povo comer? Meus irmãos. O que nós vamos comprar para essas pessoas comerem? Eu meditei muito nessa palavra. O que eu ia pensar, o que eu ia fazer? Se o Senhor olhasse para mim e perguntasse, o que você vai fazer para eles comer? Sabe por que o Mashiach faz isso? Porque se ele falar, a gente não concorda com ele. Não, a gente não concorda. Porque nós nos achamos os mais crentes dentre todos os crentes da terra. Olha, você precisa confiar mais em mim, você não confia. Confio, Senhor, confio. Então o que a gente vai dar para eles comer? Irmãos, tem áreas nas nossas vidas, todos nós, que precisam ser tratadas para nós aprendermos a confiar no Senhor. Yeshua era o tempo todo medido. O tempo todo tinha pessoas desconfiando dele. O tempo todo.
Sem falar no traidor. O tempo todo medindo ele, desconfiando. Ele vai errar agora. Agora ele vai errar. Em Lucas capítulo 7, se quiserem abrir para nós lermos, 7, versículo 36. Lucas 7, versículo 36, está escrito assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Yeshua foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então Yeshua foi convidado. Não se ofereceu para ir lá. Tudo bem? Assim, nós fazemos isso. Senhor, vem, entra na minha casa, muda a minha vida. Faz uma obra na minha vida. Nós convidamos o Senhor. E Yeshua foi para aquele jantar. Ao saber que Yeshua estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Yeshua, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que fez o quê? Que havia convidado ele, disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. Que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E aí vem o susto. Imagina o susto que esse homem tomou. Então disse Yeshua: Shimon, tenho algo para dizer a você. Imagina o susto dele. Eu sabia que estava devendo. Disse, mestre. Dize, mestre, disse ele. Versículo 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Shimon: vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele homem não confiava em Yeshua, mas chamou ele para jantar na casa dele. Ele olhou para Yeshua e falou: mas se ele fosse profeta mesmo, ele não estaria deixando isso acontecer. Confiança, irmãos. A vida tem treinado a gente a ficar desconfiando tudo o tempo todo. O tempo todo. Essa ministração não se trata de nós sermos imprudentes. Não se trata disso. Não se trata de nós... então tá bom, então eu vou sair confiando em todo mundo e todo mundo vai falar e eu vou acreditar. Não se trata disso. Se trata de nós estarmos juntos e não abrirmos o nosso coração uns para os outros. Nós não queremos perdoar mais. Nós olhamos para as pessoas, a pessoa tem que errar uma vez com a gente. Uma vez. Se ele errar uma vez com a gente vai ver, vai fazer alguma coisa com ela. Ela vai aprender. Irmão, se o Eterno tratasse a nossa vida como nós tratamos os outros, à medida que nós colocamos para os outros, você acha que ia sobrar alguém aqui? Você acha que ia sobrar alguém aqui? Porque nós nos achamos melhores. Nós somos tão melhores que todo mundo. Você acha mesmo que você é melhor que alguém? Você acha que você é melhor que alguém? Vai fazer igual o Kefa. Senhor, eu estou disposto a dar vida por ti. E ele deu a vida na hora que perguntaram para ele. Nós pensamos que podemos fazer as coisas e que nós... Eu já fui assim. Tudo vai acontecer e eu vou estar com o Senhor. E eu quase morri. Eu quase morri. Era para ter morrido. Porque nós pensamos que nós vamos realizar as coisas. As pessoas só podem errar uma vez e nunca mais nós vamos confiar nelas. E o Eterno continua perdoando você todos os dias. Todos os dias. O Senhor continua nos dando da misericórdia dele. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Hoje não se trata mais de não sabermos que ele nasceu judeu, que o povo de Israel não foi substituído. Que a Ruach quer nos ministrar é o fato de nós estarmos do lado dele sabendo tudo que nós sabemos e não confiarmos. Não confiarmos. Nós podemos estar dentro da sinagoga, dentro de uma quilá, sermos ativos dentro do ministério, seguindo o Senhor e não crer que ele vai voltar, estarmos todos juntos ali, não amarmos uns aos outros, de não termos nenhuma compaixão, nenhuma confiança. Nós podemos, mesmo cercados de milagres,
Não crer que Yeshua pode transformar a vida, a nossa vida, a vida do outro. Ou crer que ele só transforma a nossa vida. Não, ele só transforma a minha vida. Ele só transforma, só eu me converti dentre os meus da minha casa. Irmãos, é o tempo todo nós temos julgado as pessoas. O Senhor transforma a mim só. Só transformou a mim, a minha filha e a minha esposa. E eu estarei do lado direito dele. O tempo todo, irmãos. A nossa medida, a nossa régua, o tempo todo. Nós não cremos. Sabe o que acontece muitas vezes? E nós trabalhamos e nós perdemos tanto tempo nisso. Sabe por quê? Porque nós não cremos. Não adianta eu vir aqui ministrar tudo isso e não crer que o Senhor está falando com você, que o Senhor pode mudar a sua vida. Para que eu estou aqui então? Estou falando comigo mesmo? O Senhor está ministrando só eu aqui. Essa mensagem é só para mim. Então por que eu estou falando aqui publicamente? A não sei quantas pessoas. E depois reprisado não sei quantas vezes. Para que eu estou fazendo isso se eu não acreditar que o Senhor pode mudar a sua vida? Para que eu estou fazendo isso? Então nós não podemos ficar congregando pensando que o Senhor não vai mudar a vida da outra pessoa. Pensando que o Senhor só vai mudar a minha. Não dá para ficar assim, irmãos. O Senhor só vai mudar eu. Eu vou me sentar do lado dele. Não, eu vou me sentar do lado de Yeshua. Eu estou do lado dele. Não, quem vai sentar, Senhor? Então quem está do seu lado? Nós fazemos isso o tempo todo. Porque nós somos como aqueles 12. O Senhor só mudou a minha vida. Eu deixei tudo para seguir Ele. Você é rico. Você era rico. Eu não tenho nada mais. Eu deixei tudo para seguir o Senhor. O tempo todo, irmãos, nós nos achamos melhores. Nós achamos que nós deixamos mais do que os outros. Eu deixei mais do que aqueles outros. E o Senhor vai me perguntar, você me ama mais do que aqueles outros? Você me ama mais do que eles? Você deixou tudo, não deixou para me seguir? Você me ama mais do que eles? Amo, Senhor. Então cuida deles para mim. Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, você pensa que você vai ouvir o que você quer para confiar. Mas eu te digo, você não vai ouvir o que você quer para confiar. Nós pensamos desse jeito. Eu amo mais do que estes. Você me ama mais do que estes? Então tá bom, cuida deles para mim. Cuida destes, então. Tu me amas mais do que estes outros? Apacenta-os para mim. Senhor, eu estou tão próximo de Ti. Pai, meu Pai, eu me converti primeiro do que estes. Eles estão tudo errado. Não sei mais o que eu faço com eles. Você me ama mais do que estes. Senhor, tenho certeza disso. Cuida deles para mim. Está escrito, irmãos. Isso está escrito, você pode ler. Kefa, tu me amas mais do que estes? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Está ativo nesse ministério, irmãos. Eu posso estar aqui ativo e não confiar no Senhor. E aí eu vou estar trabalhando em vão. Vou estar perdendo meu tempo aqui. Aquelas pessoas andaram de um lado para o outro. Onde o Senhor está? Ele foi para lá, então vamos para lá. E chegou lá, e Yeshua deixou bem claro, vocês estão me seguindo, vocês nem confiam em mim. Mas queriam proclamar a ele rei. E Yeshua, por isso que Yeshua saiu. Para que ele vai governar pessoas que não gostam dele? Nem gostam dele. Por que o Mashiach não veio então e não se tornou rei naquele tempo? Para que as pessoas não confiavam nele? Ele ia governar pessoas que não estavam com ele, que não confiavam nele. Por isso ele vai voltar quando as pessoas clamarem, bendito é aquele que vem. Pessoas que confiam nele, por isso ele vai vir para aqueles que estão esperando, confiando. Mas ele veio para os seus e os seus não o reconheceram, não o aceitaram. Não o aceitaram. Mesmo durante Hanukkah ou Purim, onde nós cantamos a canção, nós te damos graças pelos milagres, pela redenção, pelos heroísmos, salvações, pelas lutas que operaste no nosso meio, pelos nossos pais.
nos dias deles, também neste tempo, nós podemos duvidar e não cremos em nada do que nós estamos cantando. A falta de confiança no nosso Senhor Yeshua não é algo do nosso tempo. Yeshua falou sobre os que trabalham na obra, sobre os que trabalham, os que estão o tempo todo congregando. Ele falou sobre aqueles que são ativos, sobre aqueles que são súditos do reino, cidadãos reais, e não confiavam no rei que serviam. Matitiahu, capítulo 8, versículo 5 em diante, nós vamos ler. Matitiahu 8, versículo 5 em diante, está escrito assim: entrando Yeshua em Kfar Nahum, dirigiu-se ele a um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. E Yeshua lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Aleluia. Vocês estão entendendo o que esse homem está falando? Ele falou, eu confio em quem me dá ordens. E eu tenho certeza que se o Senhor falar, a palavra vai chegar lá. Porque com um soldado sob meu comando, eu digo, vai, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, ele faz. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Está disposto a submeter a autoridade? Ao ouvir isso, Yeshua admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel alguém com tamanha confiança. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Se sentarão à mesa com Abraham, Yitzhak e Yaakov no reino dos céus. Mas, preste atenção no que ele vai falar agora. Mas os súditos do reino, na JB e na Almeida também vai estar os filhos do reino, em outras traduções, cidadãos, pessoas que deveriam estar no reino. A tradução de hoje está, linguagem de hoje, pessoas que deveriam estar no reino. Pessoas a quem esses lugares pertenciam anteriormente, em outras versões. Serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Yeshua disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora seu servo foi curado. Irmãos, nós não podemos, para nós fecharmos, correr esse risco. Correr o risco de sermos súditos do reino, de estarmos trabalhando e sermos lançados fora, porque nós não concordamos com o rei do reino. Nós não concordamos com aquele que opera milagres e maravilhas, nós o tempo todo desconfiando, e nós estamos sentados ao lado de Abraão dizendo, eu não confio em Abraão. Ah, não confio nesse homem. Ele vai cometer os mesmos erros dele. Ah, Abraão vai fazer as coisas, ele vai descer para o Egito, vai deixar a mulher dele com o faraó. Eu não confio em Yitzhak, eu não confio em Yaakov. Yaakov vai me enganar. Ele vai me enganar. Ele vai puxar minha perna. Ele vai puxar minha perna igual ele fez com o irmão dele. Desde que ele nasceu, ele é assim. O tempo todo nós somos provados. Se nós vamos olhar para o nosso irmão e dizer, você é assim desde que você nasceu, não é mesmo? Você puxou seu pai. Ah, você puxou a sua mãe. E nós ficamos amaldiçoando nossos filhos. Olha aí, ó. Olha a coisa errada que ele fez. Isso é uma prova minha. Eu tenho essa prova. Você puxou. Olha só, eu olho para minha filha e fico pensando, Senhor, olha as coisas que ela pegou de mim. Que meu pai a liberte no nome de Yeshua. Eu me vejo nela. Nas birras. Malcriações. E eu preciso ser transformado. Ah, mas nós somos aqueles. Eu não vou confiar, não. Eu conheço aquele ali. É igualzinho o pai dele. Ah lá, olha como ele está fazendo as coisas. Ah, então ele é desse jeito agora. Ah, mas eu sei quem ele era. Confia nele, não. Ah, se o Eterno fizesse isso com você e com a humanidade. Imagina se o Eterno dissesse ao homem, eu sei quem o homem é. Não tem mais jeito para o homem. Isso é o que o Eterno faz, ele se afasta para não nos destruir. Para que no nosso tempo que nós estamos longe dele, a gente tenha a chance de voltar para ele mais uma vez.
O Senhor disse, meu espírito não habitará com o homem, porque ele só tende para fazer o mal. Mas por que ele faz isso? Para te dar uma chance de voltar para ele mais uma vez. O Senhor não vai violar o direito de ninguém. Sabia disso? Ninguém. Ele se afasta para que as pessoas não sejam destruídas na presença dele. E essas pessoas tenham chance de se voltar para o Senhor, de escolher confiar. Escolher confiar de novo. Ah, mas se eu confiar, a pessoa pode me trair. Irmãos, o tempo todo nós traímos o Senhor. A confiança dele, ele continua dando chance para nós. Ah, mas se eu entregar aquilo para ele, ele pode não fazer como eu faço. Ah, se eu colocar aquilo nas mãos daquele lá, eu faço melhor do que ele. Irmãos, imagina Yeshua com os 12. Era o tempo todo tendo que corrigir. O tempo todo. Se o Eterno mandou fazer algo, faça. Eu acredito que nós ainda não passamos pelo que Yeshua passou. Sabe? No sentido de chamar um traidor, confiar nas mãos daquele traidor os nossos recursos financeiros. Já passou por isso? Ó, tá aqui todos os recursos, né? Tá? Da obra, fica com você. E você sabe que aquela pessoa é um traidor. Já passou por isso? A palavra desconfiança significa sentimento da pessoa que não acredita e não confia em outras pessoas, tendência natural de não confiar nos outros, disposição para ver tudo pelo lado ruim. Está no dicionário. Expressão de pessimismo e medo de ser enganado. Nós temos que lançar fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Nós precisamos parar de nos considerarmos melhores, mais aptos. Eu sou a pessoa mais confiável desse mundo. Para com isso, tira isso da sua cabeça. Não, eu não posso confiar naquele. Por quê? Porque eu sou confiável, ele não. Para. Nós precisamos parar de pensar essas coisas, que somos mais sábios. Não é à toa que um dos passos para a vida com o Eterno é congregar, se submeter a alguém. Não dá para servir o Senhor sozinho. Agradeça porque você não está sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Não dá. Não dá para servir o Eterno sozinho. Não existe congregação de uma pessoa só. 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei. O Senhor Yeshua disse, não dá para fazer isso sozinho. Servir o Senhor sozinho. Existem coisas que cabem a nós. Isso é verdade. Mas para servir o Eterno tem de estar em comunhão com outras pessoas. E, como está escrito, é impossível agradar ao Eterno sem confiança. É impossível. Que o Senhor possa ter ministrado a sua vida no nome de Yeshua HaMashiach. E você aprenda a confiar nele, confiar nos seus irmãos. Que o Eterno quer operar maravilhas no nosso meio. Deixando Yeshua HaMashiach. Que assim seja. No próximo Shabat, dia 11/12, nós teremos uma única Parashá 11, Vaigash, e aproximou-se. E descreve a súplica ardorosa de Yehudá pela vida de Binhamim ao poderoso governante egípcio Yosef, ainda não reconhecido pelos seus irmãos, alegando que Yaakov, seu pai, morreria de desgosto se perdesse o filho mais novo. Yehudá ofereceu sua vida para permanecer no Egito como escravo, no lugar do irmão mais novo. Yosef então decidiu revelar sua identidade a seus irmãos, que ficaram atônitos. Yosef perdoou os seus irmãos, declarando que Hashem usou a vida dele para providenciar a sobrevivência de muitas famílias na época de escassez. Imagina se ele decidisse não perdoar. A Koletová, tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor. E assim segue. Provoca todos a fazerem a leitura dessa Parashá e Hashem fale poderosamente com todos no nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, nós colocamos as nossas vidas novamente diante do Senhor. Ah, Pai, quando nós dizemos que nós amamos a Ti mais que os outros, o Senhor nos levanta para cuidar daqueles que nós dizemos que amamos mais. Nos ajuda, Senhor. No nome de Yeshua. Ah, Pai, sermos aqueles que o Senhor deseja. A termos com uma comunhão verdadeira, unidade verdadeira, Pai. Não dá para ter unidade se nós não confiarmos uns nos outros. Não dá para ser unido assim.
nem aos nossos irmãos e a Ti. E se nós não confiamos em ninguém aqui na terra, nós não vamos confiar no Senhor. Porque se nós idealizamos aos outros aqui na terra, nós vamos idealizar o Senhor. Daqui a pouco, Pai, nós vamos querer que o Senhor mude. E o Senhor não muda. Nós vamos querer que o Senhor Yeshua mude. Ah, Senhor, o Senhor que é a imagem perfeita do Eterno. O Senhor não muda. Nos perdoa quando nós queremos mudar a Ti, quando nós é que precisamos mudar. Tantas vezes nós queremos alterar a vida do nosso irmão, quando nós precisamos ser alterados também. Na verdade, nós precisamos mudar primeiro. Transformação tende a acontecer na nossa vida primeiro, para depois nós podermos ensinar pela Tua Ruach a vida de alguém. Assim como essa mensagem me ministrou, primeiro, eu preciso confiar os meus dias no Senhor, ao Senhor. Eu preciso confiar, Pai, a minha idade no Senhor. Eu preciso confiar o meu futuro nas Tuas mãos, Pai. Eu preciso confiar o meu futuro nas Tuas mãos, Pai. Nas Tuas mãos eu preciso entregar os meus dias. Como o salmista escreveu, salva-nos, Senhor, de nós mesmos e purifica as nossas vidas. Eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach. Com relação a essa mensagem, nós temos aí essa questão de confiança e desconfiança. Eu vejo isso como uma régua. Todos nós temos isso. Yeshua de um lado, Hassatan do outro, e nós no meio, com a nossa régua de confiança e desconfiança. Se a gente confiar em um, nós vamos desconfiar do outro. Escolha nossa. E muitas vezes a gente tem situação de pessoas no mesmo nível diante de Hashem. Pecadores, como todos nós. Só que para uns, a gente deseja que morra, seja lançado no Sheol. Para outros, a gente quer que Hashem tenha misericórdia. Isso aconteceu com Eli e com os filhos dele. Deveria ter outras pessoas no meio do povo de Israel que faziam as coisas que os filhos de Eli faziam e eram errados, pecadores. Será que Eli tinha o mesmo procedimento com as outras pessoas que tinha com o filho dele? A gente tem que olhar para a nossa vida, olhar para as Escrituras, e a gente precisa ser imparcial com as pessoas. E lembre-se, toda vez que você desconfiar de alguém, você vai estar confiando em outro alguém, e vice-versa. Que você possa confiar no Senhor. Todos os pecadores, sem exceção, precisam da misericórdia de Hashem, assim como nós temos recebido. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Os nossos filhos, a gente não quer lançar no Sheol. Mas os filhos dos outros, se depender de nós, a gente quer matar com as nossas próprias mãos. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Nós temos sensores. Sensores. Nossos olhos são sensores. Nosso ouvido é um sensor. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês. Vocês possam ponderar em quem você vai confiar e em quem você vai desconfiar. Hoje eu acredito que se nós tivéssemos o dízimo nessa terra de pessoas desconfiando de tudo que Hassatan tem ofertado, já estaríamos vivendo uma vida um pouco melhor. Precisamos escolher em quem nós vamos confiar e em quem nós vamos desconfiar. Não dá para seguir dois deuses diferentes. Que o Senhor possa falar poderosamente com você.
Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.